nosso Rio Canhoto. Águas tranquilas, de uma infância feliz, mas esse rio guarda na sua história, ao longo do seu tempo, enchentes. Segundo os relatos históricos, nós tivemos uma grande enchente em 1914. E em 1941, em 1969, da qual eu participei, fui sobrevivente, e também em 2010. A laje dos meus encantos, laje dos meus sonhos, laje cidade apaixonante, laje que tem um acervo histórico-cultural imensurável e que a sua história de tragédia não apaga a paixão, o amor que nós temos por essa cidade que, através das suas enchentes, ela nos dá, nos revigora a nossa fortaleza de sempre recomeçar, acreditar na vida, acreditar no futuro melhor, acreditar que ser feliz é o mais importante. Laje, minha paixão. São José da Laje, município encravado na zona da Mata Alagoana, entre as serras. Mas entre as serras lindas, verdes, de águas mansas, no dia 14 de março de 1969, ocorreu aqui, nessas águas mansas, a maior tragédia da história da cidade. Venha acompanhar conosco, no jornal Tribuna Independente e no portal Tribuna Hoje, essa história. As pessoas, as testemunhas dessa tragédia, estarão aqui para contar o que viram naquele dia 14 de março de 1969, 50 anos depois. Naquela época, em 1969, eu ia cursar a 4ª série de ginásio. E a 4ª série de ginásio, naquela época, assim, era o máximo, era o top, que você chegava ao top daquilo que tinha na cidade, em termos de educação. Eu fui para a aula, assisti exatamente uma aula do professor Aquilino, que morreu, que até a Angélica fala, no depoimento dela, o professor Aquilino, assisti uma aula dele. Ele, inclusive, uma coisa que me marcou muito, aliás, diante de tantas coisas que me marcaram, uma que me marcou foi quando ele chegou, não deu tempo de terminar a aula, e ele disse, teve um amigo meu, um colega meu dessa matéria, perguntou a ele, professor, vai terminar na próxima aula? Ele disse, se a gente estiver vivo. E no outro dia ele faleceu. Quer dizer, foi uma coisa assim que ficou marcada, dentre várias, inúmeras, centenas de coisas que ficaram marcadas, entendeu? Eu prontamente saí, quando saímos do ginásio, descemos e estava chovendo. As pessoas começam a dizer que choveu muito. Não, de maneira nenhuma. Estava chovendo, normalmente. Bem, eu estava com 17 anos, com a filha de 8 meses, e que me deixou marcas profundas, né? Perdi naquele período um irmão, após 15 dias da cheia, e a gente não tinha nenhum lugar para colocar, nem fazer o próprio caixão, quando naquele tempo se dizia caixão funerário, aquela urna, porque era um senhor que fazia, e isso foi feito na rua, aqui, nessa rua do Pontilhão, que meu pai conseguiu uma casa. E deixou marcas profundas, porque foi um dia de terror na nossa vida, na minha família e na vida de tantas pessoas que estavam assim ao nosso lado, junto de nós, ao lado do rio. Todo mundo que moravam na beira do rio sofreu perdas muito grandes. Muito. O meu pai e minha mãe foi assim, um sofrimento muito grande, porque as águas começavam a levá-lo, junto com meu irmão, que eu tinha um irmão paralítico, ele era muito forte, e ele não conseguia colocar ele nos braços e tirar. Então, você imagine um pai agarrado no filho, as águas levando, e ele dizendo, pai, as cobras estão me mordendo.
E o papai olhava e não via, porque o volume de água era muito grande e você não via, né? E escura. E a minha mãe, quando começou a chegar na água na casa dela, então ela pegou as minhas irmãs e colocou, veio para a minha casa, que era ali em frente à estação. Eu tinha uma casa ali, que era minha, e ela trouxe as minhas irmãs nessa hora. E ficou e voltou chorando, porque sabia que tinha mais um filho ali sofrendo e meu pai sem poder ter condições de tirar. Foi preciso que na hora que ele estava saindo com ele, um senhor estava em cima de um poste desses de energia e pediu: meu senhor, por favor, desça para me ajudar a pegar meu filho, que ele é paralítico e ele tinha um problema mental, porque ele teve meningite e logo após a meningite ele teve paralisia infantil. E naquele tempo nós não tínhamos vacina. E foi isso que meu pai passou, então perdeu loja, a nossa casa, que como era à beira do rio, imagine como ficou. Como era uma casa muito forte, na parte do banheiro, que antigamente os banheiros eram bem atrás de casa, não era dentro de casa, era afastado. E com isso foi embora o banheiro, aquela parte do quintal, mas a casa em si ficou perfeita. Mas assim, o volume de água dentro foi um volume muito grande. Eu falei: mamãe, o que foi que aconteceu? Ela disse: minha filha, muita água, muita água. Eu vim trazer para você ficar com as suas irmãs, que eu vou voltar, que Lula está tentando tirar Robinho. Mas longe disso, a gente não imagina a proporção do volume de água, né? Porque além da cheia, da tromba d'água, houve na usina, a represa não aguentou. Então, além da tromba d'água com a represa, né, que hoje a gente vê o que a gente viu agora há pouco, imagine a quantidade de água. Então, ela disse: minha filha está chegando. Aí, nessas alturas, a luz faltou, os postes caindo muito, e eu só fui pegar a minha filha, uma bolsa de roupinhas dela, e pegar minhas irmãs. Na hora que eu fiz isso, eu já saí com água nas pernas. E minha mãe ficou lutando com a minha irmã, que eu tinha uma irmã com síndrome de Down. Ela não queria colocar já os pés na água. E eu não fechei nem a porta da minha casa e deixei, lembro como hoje, um candeeirinho em cima do centro. E eu disse: meu Deus, vai incendiar. Repare, a cabeça, a mentalidade da gente como é que estava. E eu correndo, e a mamãe: filha, vá para a estação. E nós, quando chegamos na estação, já tinha muita gente já nua, porque as águas já tinham ido embora. As que conseguiram. E nessa minha casa, foi umas 4 a 6 pessoas que subiram no telhado da minha casa e salvaram em cima dela. Então acabou tudo, né? Geladeira, a minha roupa, você não via o que era roupa, você só via o que era lama. Porque ninguém era assim, era aquela loucura, só a preocupação dos mortos, né? Que não passava por essa rua aqui, que uma coisa que me marcou muito era as carroças de gente mortas. Não era nenhuma nem duas. Eram muitas. A imagem ficou muito forte. Quando chove, quando começa, a gente já fica com a respiração. Eu digo: meu José, que eu tenho uma devoção muito grande com o meu São José. Meu José, toma conta da tua cidade, meu José, toma conta do teu povo, porque o que nós passamos, espero que nunca mais ninguém passe nessa cidade. Então, quando eu desci com os amigos meus, a gente foi para o leilão, na festa, que era a festa de São José, né, no dia 13, não foi dia 14, dia 13, quando nós descemos. A enchente foi às 2 horas da manhã, mais ou menos, do dia 14. Mas isso, antes, os relatos que tem, no dia 13, que eu estou dizendo aqui. Então eu desci, tudo bem, mas como estava chovendo muito, não tinha naquela vontade de ficar
na festa. E eu fui para casa também. E quando foi mais ou menos umas 2 horas, 2h30 da manhã, minha mãe me acordou, dizendo que o rio estava cheio, estava dando enchente. Tinha um serviço de som lá, municipal. O cara estava anunciando e disse, eu vou parar de anunciar porque a água já está chegando aqui. Foi que eu me toquei que a coisa a água era demais, porque chegar naquele local a água era porque a enchente era um absurdo, né? Eu estava na festa, cheguei da festa 1h da manhã. Só fui trocar de roupa para me deitar. Quando eu estava dormindo, o meu cunhado Juca, José de Oliveira Batista, mais conhecido como Juca, aqui bateu na porta da minha casa. Seu Enés, que era o nome do meu pai, Enés Marinho. Tio, aí o que é, Juca? É a cheia que tá, vai acabar com tudo, vamos sair daqui. Meu pai nunca queria sair, acontecia que ele nunca saía daquela rua, porque ele dizia que a água nunca batia ali. Aí ele disse, não tem, né? Dessa vez vai ter que sair tudo. Aí mamãe foi pegar uma joia dela, eu fui pegar uma joia minha e botei no saco e botei as coisas em cima do guarda-roupa. E ela também, e a gente saiu. Quando a gente saiu na porta, tinha uma vizinha na frente que estava de porta fechada, não estava sabendo. Aí eu atravessei a rua, meu filho, com uma água no meio da perna, e eu levando queda, uma queda por cima da outra, com as pernas todas arrancadas, porque fui chamar a vizinha. Quando eu chamei ela, o nome dela é Edith Araújo. Quando eu chamei ela abriu a porta, só deixando de sair ela e o Jocínio, uma moça e um rapaz que ela tinha. Só ela era viúva, só deixando de sair eles 3, a água invadiu a casa dela. Aí eu, nesse saído de para ir salvar o povo, para abrir as portas do povo, para chamar o povo, levei muita queda, arranhei minhas pernas. Era móvel descendo, era cadeira, era mesa, era tudo passando. Aí um galho de mato bem grande me pegou. Aí ele me levando, me arrastando. Aí meu pai gritou, foi, me pegou com toda a força, deu um chute no galho de mato, né? O galho de mato separou de mim, ele me pegou, naquele tempo ele com saúde, com vigor, né? Me levantou, aí me botou em pé, aí a gente arrodeou pelaquela casa e saímos pelo portão das coisas. Era grito, tudo escuro, a energia apagou-se novo, era grito, era estrondo de casa caindo. Mas eu vi uma cena triste, uma senhora daquela lá que já morreu, porque tem gente que salvou-se, mas morreu já, né? Ela nua, coitada, amarrada aqui pelos braços, pelos pés, numa vara para o povo passar ela. Neném era muito minha amiga, eu gostava muito de mim. Ela tinha uma filhinha, não sei, tinha 2 anos, não sei, no braço. Quando ela chegou na porta, a água arrancou a menina do braço dela. Era tempo de festa de São José, tinha o parque de diversão. Muita gente se abraçava na roda gigante para ver se não morria, mas morreu, ficava tudo agarrado. O que foi de gente que morreu agarrada na roda gigante foi brincadeira. Eu tinha um aluno, Juvenal, ele bebia uma cachaça, porque ele chegou, ele estava no tiro de guerra, servindo no tiro de guerra. Quando chegou em casa, só encontrou o chão da casa. Não encontrou pai, mãe, irmão, ninguém. Até hoje, olha, eu passei mais de anos sem ir na praia para não ver aquela zoada da onda do mar. Porque aquela zoada do mar estava me lembrando a zoada que a água era tão forte que eu não estou dizendo assim, eu com a água aqui no joelho e não podia me aprumar. Meu pai foi quem aprumou minha mãe, minha irmã e eu para passar, atravessar. Se não fosse meu pai, Deus o teu bom lugar, meu pai, a gente ia morrer tudo. Estou vendo tudo, quando chove muito, relampeia, troveja, eu fico num nervoso triste. Eu sou viúva, meu marido morreu. Quando meu marido estava vivo, onde ele estivesse, começasse a chover, trovejar, ele corria para ficar comigo, para não ficar só.
porque eu tinha um medo triste do relâmpago do trovão. E mais nesse dia não relampagueou, não trovejou nem nada. A gente foi para a festa normal, a gente tudo nova, paquerando, atrás dos paqueras, né? Mas estava chovendo, né? Tava chovendo, começou a chover de tardezinha. Mas a chuva... Não era uma chuva que ninguém imaginava? Não, de jeito nenhum. Foi uma tromba d'água que veio de Quipapá, não sei de onde, que acabou. Canhoto, né? Pegou o Rio Canhoto e acabou com tudo. Eu, meu pai e a minha irmã, nós ficamos perambulando por ali, vendo, ouvindo gritos de socorro e a gente sem poder fazer nada. A gente saiu naquela rua, na rua Siqueira Campos, onde eu morava, que era tudo, dava as vias secundárias, dava toda para chegar para o rio. E a gente ficava ouvindo o povo gritando socorro, gritando, daqui a pouco parava de gritar. Gritava, daqui a pouco era assim, como uma casa caía e ele parava de gritar. E a gente sem poder fazer nada. É o seguinte, a cheia, ela teve um desfecho muito pesado, vamos dizer assim, porque foi à noite. Uma tromba d'água caiu em aproximadamente Garanhuns e, por sinal, caiu no Rio Canhoto, que passa em Canhotinho, recebeu esse nome, e passa na Laje, onda da Laje do Canhoto. Então foi o que aconteceu, a cheia dividiu uma parte para outro rio lá do Garanhuns, para outra região, mas a parte maior veio para aqui. E como foi à noite, ninguém esperava nada, porque aqui não choveu, a chuva foi lá, tá tudo bem aqui. Aí o volume d'água foi muito grande e o povo sem ter aviso quase, porque não deu tempo para avisar ninguém, que ninguém esperava, né? E atingiu, levou, vamos dizer assim, quase metade da cidade, né? E morte também houve, né? Não sei, eu não me lembro a quantidade hoje, mas houve morte também, né? Porque foi à noite, ninguém pôde se defender. E a cidade foi, como já disse, metade destruída, né? Principalmente o comércio. O prefeito era Oscar Alves de Andrade, meu compadre, né? Gente muito boa, mas ele tinha residência aqui na Laje e tinha em Bateguara, na fazenda que ele tinha lá em Bateguara. E ele, por sinal, nessa noite da cheia, ele não estava aqui, ele pernoitou na fazenda, né? E de manhã, quando ele vem lá para cá, não sabia nada. Porque quando chegou ali no alto, ali chama micro-ondas, onde tem aquela torre ali, que ele olhou de lá, viu a cidade cá embaixo, destruída. Aí ele veio para a cidade, olhou a bagaceira e não teve psicologicamente condições de reagir, né? Aí ele me procurou e falou do estado dele, da sensibilidade dele, que não dava para... e que eu fosse atendendo, fazendo o que fosse possível. E não é brincadeira mesmo não, viu? Eu não sei, quando eu olhei que vi aquela bagaceira, meu Deus do céu, foi uma coisa terrível. Daí então, o que foi que fiz? O prefeito também não me passou o mandado. Ele via... Como ele se afastou, ficou ali em Bateguara, confessou para mim que não tinha condição psicológica de agir para ver que eu enfrentasse, tocasse o barco para frente, né? E assim eu fiz, né? E graças a Deus tivemos a oportunidade de resgatar parte das pessoas que ficaram sem casa, sem nada, e conseguimos fazer 100 barracas de lona. Nós fizemos uma campanha de esclarecimento na região, através de televisão, através de tudo. E saímos em busca de ajuda. Mas aconteceu que não é uma denúncia, é uma história que estamos cantando. Não sei porquê, o governo do estado, que na época era o governador, era lá meu filho, criou uma secretaria extraordinária para a recuperação do Vale do Mundaú. Mas não foi o Vale do Mundaú. A cheia passou no Vale do Mundaú.
Mas o município afetado foi o Senhor da Laje, porque a tromba d'água foi aí pertinho, não deu tempo de espalhar. Todo o volume d'água que veio, passou na laje e levou o que pôde levar. Mas nós começamos o nosso trabalho, né? E eu busquei apoio do governo do Estado e não consegui. Não, porque ele disse que criou uma comissão, como eu falei, uma secretaria extraordinária para a recuperação do Vale do Mundaú e que abriu uma conta no banco e todas as ajudas seriam para esse fundo. E aconteceu que não foi o Vale do Mundaú que foi destruído, foi São da Laje. Aí quando eu procuro o governo do Estado para a gente abraçar a causa e resolver o problema, só a secretaria que vai fazer todo o negócio. E na secretaria tinha muita gente, inclusive tinha uma alta personalidade da Igreja Católica na comissão, que por sinal, quando ele viu que o negócio mudava para ele, renunciou ao cargo lá e deixou, aí criaram um novo responsável pelo trabalho, né? Para onde eu fui atrás de ajuda, todos responderam pela mesma voz. Eu fui a Sudene, fui a tudo, governo federal, Senado Federal, Câmara Federal, Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, tal. Onde eu fui, os órgãos que eu pude, o que tinha de ajudar, já ajudamos. Porque ele criou essa conta e todo mundo mandou dele estar lá. Agora, digo uma coisa, aqui chegou pouca coisa. Chegou pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Numa catástrofe dessa que abalou o mundo, né? Quando aconteceu o caso, os jornais, a imprensa do Brasil todinha, tem uma cidade fora do mapa. São José da Laje, estado de Alagoas. Essa era a manchete. A saúde ficou mais ou menos em barracas, né? E o povo era atendido ali, tudo, os casos mais graves mandava para Maceió, colocou um avião para transportar os mais graves dos graves, né? E o resto resolveu por aqui. E haja avião rodar aqui em cima, o povo, não sei de ver tanto avião. Parecia uma guerra. Parecia uma guerra. Que havia uma guerra, um avião, tchom, tchom, mas só vinha olhar. E a ajuda não vinha. De maneiras que o problema foi muito sério. A ajuda foi difícil, porque não me deram ajuda nenhuma. A prefeitura não recebeu R$1, ou cruzeiro, a moeda da época, não sei se era cruzeiro ou real já, de ajuda. Não recebeu, a prefeitura não. Todo o governo assumiu pela lei da criação dessa secretaria, mas colocou o Vale do Mundaú. E o dinheiro, onde colocaram o dinheiro das doações, diz que até o Papa mandou dinheiro. Eu acho que é por isso que eu digo a você, que quando o Papa vem sensibilizar, se mandar dinheiro para o município arrasado, a coisa não foi brincadeira. Não foi fácil. Não é? Mas nós, graças a Deus, não foi trabalho. Mas nós conseguimos fazer realmente muita coisa que eu sempre digo no meu pensamento, que ali foi a mão de Deus que parou sobre mim e me deu tanta saúde, tanta vontade de fazer as coisas, de resolver, sem dinheiro, porque eu não peguei dinheiro. A minha função foi só fazer trabalho com o pouco que eu pude de apoio das pessoas me ajudar. Rapaz, o que mais me tocou foi quando o dia amanheceu, que a cheia mandeirou um pouquinho, que deu para a gente se aproximar um pouco para olhar a bagaceira. Foi triste demais. O que é que você ouviu? O comércio destruído, que o comércio é a mola principal do município, em termos de arrecadação, em termos de tudo, né? E daí então passa a recolher os mortos, os caminhões carregando com as grades caminhão aberto e os copos cheios de lama jogando em cima.
e fizeram uma vala no cemitério enorme. E ali só despejar um em cima do outro e cobrir. Muita gente. Muito triste. Não, a avaliação é que morreu mais de 1000 pessoas. Ninguém tem a estatística mesmo, até porque aconteceu numa época da festa do padroeiro, e foi num dia a festa, foi muita gente, tinha muita gente do interior. Esse pessoal... Tinha muita gente de fora aqui, né? Vinha muita gente de fora. E muito ia dormir em casa de parente, né? Ninguém sabe quanto pessoa morreu por causa disso, porque tinha gente fora. Da cidade, sei que foi destruído 664 casas, foi destruída. Teve uma casa que encontraram 31 pessoas, que era 31 pessoas? Que era um primeiro andar. 31 pessoas mortas? Morta. Aí o povo, com medo da cheia, saiu de casa e entrou no prédio, primeiro andar. Ficou em cima. Mas o prédio era construído, ninguém sabe qual o tempo, com material de baixa qualidade, aí não aguentou a pancada da água e arriou com tudo. Aí foi pior. Aí foi pior. Então, no outro dia, logo de manhã, quando o dia começou a clarear, tinha uma senhora, o pessoal estava querendo resgatar uma senhora que ela estava abraçada num poste, lá perto do rio. E não estavam conseguindo, porque eles amarravam a corda, ia de um lado, mas quando chegava do outro, quando chegava lá num determinado momento, a correnteza levava ele para o outro lado da rua. Se ela estava do lado de cá, ele não ia conseguir chegar nunca lá. Mas, felizmente, quando a água baixou, tiraram ela. E depois eu fui para uma outra rua, até atrás da casa de Angélica, veio uma senhora, que eu conheci muito ela, morreu um certo tempo, a dona Odete, ela vinha praticamente nua, gritando socorro, que não sabia onde estava a família dela e tal. E depois de muito tempo foi que eu vi a primeira pessoa morta. O pessoal vinha com uma senhora pendurada, levando para a delegacia. E depois foi que começou, aí pronto, está passando. Gente morta, para lá e para cá, para lá e para cá. E foi um tremendo assim, o que eu lembro de tantas coisas que eu lembrei. O que me marcou profundamente foi ver os cadáveres, chamava-se padiola, né? Levando para a delegacia. Aquilo ali foi horrível. Mexeu muito, achei mexe muito bem. A gente não esquece, é um trauma, né, que não se esquece de maneira nenhuma. A gente fica com trauma de chuva, com trauma de água, né? Porque eu mesma fiquei, eu não entro em um rio, eu não entro numa piscina, eu não vou em um mar, não. Quer dizer que marca, deixa sequelas. Né? É muito forte. Até hoje, né? Até hoje. Quase 50 anos depois, mas... Não se deixa de falar na cheia sem se emocionar. De tantas pessoas, de tantos amigos, porque em frente da minha casa, os vizinhos que moravam de frente a mim morreram quase todos. Né? Então foi uma situação muito difícil mesmo. Mas, quando dizer assim, vem cheia, quem quiser ficar, fica, eu estou fora. Eu saio, eu digo, eu amo todo mundo, mas para morrer junto assim, eu não quero não, dentro d'água não quero, vamos embora. O maior impacto que eu tive foi no período da tarde, porque a rua que nós íamos, todos os estudantes iam para o ginásio, então era uma rua, casa de um lado, casa do outro, tal, até chegar no ginásio. Eu, com a cabeça baixa, olhando para o rio, que ainda tinha muita água, mas eu já ia olhando para o outro lado, tal, que destruição, que coisa. Quando eu levanto a cabeça, então eu não vi mais a rua, que nós passávamos muito para lá. Eu não vi a rua. Aí foi que eu comecei a entender a coisa. Quando eu depois assisti aquele filme, o dia seguinte, foi que eu dei uma comparada, mais ou menos daquele jeito. Então, quando eu vi uma rua, um lado da rua, toda a rua, com casa de um lado, ainda tinha, mas do outro lado eu não tinha, era um outro rio. Ele arrancou as casas. Tá? E fez um outro rio. Porque, na realidade, essa água caiu, uma tromba d'água que caiu em Canhotinho, Pernambuco. Então, a água começou a vir, despejando no rio Canhoto, né? E represou na usina.
Então, o que eu disser aqui a vocês é tudo histórias que a gente ouve, porque, na realidade, eu não citei, mas no dia da enchente eu estava em Recife. Quando eu soube da notícia, eu estava com outra família, as filhas de uma senhora que era vizinha da gente, e eu tinha ido para lá para trabalhar, estudar e trabalhar, né? Mas aí, quando de repente chega essa notícia, foi quando essa moça que eu estava com ela lá, né, até na República Universitária que tinha no Recife, ela conseguiu ligar para a Gazeta de Alagoas. Quando ligou, a ansiedade dela era saber notícia da família, né? Então ela disse, Olindina, eu quero saber notícia de Olindina, mais conhecida por Dina. E então ele disse, Olindina, mais conhecida por Dina. Ela, sim, ele disse, está tudo bem, estão na casa de outra família. Aí eu disse, deixa eu saber da minha família. Eu peguei o telefone e disse, Josefa Pinheiro e família. Se até agora ninguém dá notícia. Isso umas 11 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, procurei saber, não entrava ônibus, não entrava, não tinha carro, não chegava de ônibus, estava totalmente interditada a laje. Aí eu fui para a Marinha, que o Dida, meu irmão, estava prestando serviço à Marinha, né? Aí lá avisei a ele. O chefe dele lá, ele pediu para ir para a laje, tentava ir para a laje, né? Ele disse, não, rapaz, às vezes é conversa, vá assistir um filme, vá descansar. Ele disse, pois não, comandante. Aí se mandou, né? E tinha outros estudantes, eu sei que eles conseguiram, vieram pegando carona até Colônia Leopoldina. E de Colônia Leopoldina conseguiram chegar aqui, né? Não deixou eu vir, porque vinha de carona, não sabia o que ia enfrentar. Aí tu sabe, irmão, como é, né? Cuidado com a irmã também, aí não deixou eu vir. E eu fiquei nessa aflição. Mas aí, 2 dias depois, consegui uma carona com um ônibus da turma de arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco. Aí vim com eles. Na madrugada da catástrofe, né, da enchente, estava minha mãe acordada, minha irmã, meu cunhado, porque o meu sobrinho, que hoje está com 50 anos, estava com 11 meses e estava tomando soro de 10 em 10 minutos. E ela tem uma saída por trás da casa. Então, dizem, vamos sair, porque já sai na rua São Pedro, já sai na rua da linha ali, já é o lado mais alto, né? Mas quando chegaram, meu pai tinha botado um portão atrás, muito forte, de madeira. Aí o pessoal, ela chamou, ouviu os gritos de uma família na frente de casa, que chamava até ele de 40, que eles ajudavam no tiro de guerra e civil com o número 40, e ficou 40 para o resto da vida. Então ele trouxe 2 senhoras, saíram lá por casa. Quando chegaram atrás no portão, tinha um cadeado enorme, ninguém tinha lembrado de chave, nem dava mais para voltar. E a água represando, o povo gritando, e cadê o portão? Ninguém. Aí começaram a gritar, pedindo que gente que estava no outro lado que empurrasse o portão. Mas aí, esse rapaz, como me botou para chorar, se ajoelhou, e meu cunhado, seja homem, vamos derrubar esse portão. Eu sei que conseguiram derrubar o portão. Quando saíram do portão, como daqui aí nesse calçamento, essa parte do meio, aí o muro desabou de lá de casa. Deu 1,5 metro dentro de casa. Também é a parte mais alta, né? Deu 1,5 metro de água. E esse tipo de salvamento que foi feito pelo Zé Bernardo, por esse Ailton, que morreu esse pessoal todinho, uma pessoa que tem um poste bem em frente de casa. Então, essa pessoa que vinha batendo e tudo, ela segurou no poste. Quando segurou no poste, estirou mais a mão e viu que estava lá em frente de casa. Não tinha nem aquela grade, ele viu o muro. Aí ele se segurou no portão. Aí conseguiu entrar. Mas aí quando ele entrou, já vinha gente gritando, ele sai novamente, aí pegou outra pessoa e saiu se segurando. Ele forçou uma janela lá de casa e começou a botar o povo dentro de casa e mandava subir. Porque sabia que tinha primeiro andar. Isso tudo no escuro, mas conseguiram. Salvou também, parece que 12 ou foi 13 pessoas também lá em casa, desse jeito. Aí pronto, quando eu cheguei aqui, me deparo com esse horror. Aí já uns 3 ou 4 dias, né, os cadáveres já em estado de putrefação, lá em frente de casa, você não sabia, era geladeira, era fogão, era gente, aquela bagaceira, por onde a água passou, saiu deixando tanto que muitos
não fizeram. O que estava superficialmente, né, como geladeira, fogão, gente, claro, ia enterrar, mas eles não resolveram não mexer, porque já passava dias, né? E ia ser até constrangedor, né, para as famílias mesmo ver os cadáveres aí. Quem perdeu já sabia que tinha perdido mesmo. Agora hoje, depois que a gente ouve relatos de um, de A, de B, de C e tudo mais, ouvindo a história de cada um, né? Que eu acho que alguém já devia ter tido a ideia de escrever, porque daqui a pouco não tem quem conte mais, né? Mas a gente fica pensando como é o porquê, sabe, de acontecer um negócio desse. Tá assim, todo mundo, festa do padroeiro, de madrugada, chovendo. Dizem, daí eu não tenho certeza, né, que o chefe da estação da usina Serra Grande, quando viu a água represando lá, ligou para da estação daqui e disse que a água estava se acumulando, né, lá na usina, que estava vendo a hora se romper mesmo, que estava muita chuva. Aí ele foi em casa, que ficava na margem do rio, ali no lado da igreja, no lado de lá do rio. Foi em casa para ver se era verdade mesmo, que tinha tanta água no rio. Só deu tempo ele tirar a família, não deu tempo para avisar mais ninguém. Tem um professor, aquele também, que morreu, porque esse, quando a filha escapuliu, ele foi atrás para ver se... E esse faleceu também na enchente. Para se ter uma ideia do que aconteceu naquele dia 14 de março de 1969, esta casa aqui, construída no estilo greco-romana, uma das mais pomposas casas aqui de São José da Laje, ela chegou a ter mais de 1,5 metro de água. Isso porque o nível aqui na casa onde ela foi construída está um pouco acima das casas que foram destruídas naquela enchente de 1969. Já disse a várias pessoas lá e continuo, até morrer eu vou dizer, que a catástrofe maior não foi da enchente. A catástrofe maior foi depois da enchente. Os absurdos, bem, se uma casa, a enchente fez um buraco qualquer na casa, pegava, derrubava. Às vezes não fazia nem nada no buraco, não, está do rio, tá. Aquela coisa que existe a defesa, naquela época não existia a defesa civil. Mas existiu o governador, na época, o Lameia Filho, ele designou um secretário de secretaria extraordinária para, como é que se diz, ficar administrando o que tinha para fazer no Vale do Mundaú. Que no final das contas, o que fez essa secretaria extraordinária foi barbaridade. Gente que tinha lá, disse assim, a enchente foi em março, então 3 meses antes, em dezembro, inaugurou uma casa maravilhosa, a casa não sofreu nada, não, derrubou. Derrubou a casa. Então, quando pego fotos, vejo, essa casa daqui estava inteira, dava muito bem para recuperar, mas derrubaram tudo. Então, a catástrofe maior para mim foi depois da enchente. Que a gente não podia evitar. Mas a segunda catástrofe podia muito bem ser evitada. Eu estava aqui relembrando, e um filme passando, esse rio de águas tranquilas, de pedras. Me lembra a minha infância, onde nós brincávamos de boneca, brincávamos de cozinhado. E um rio tão manso, né? Mas em 69 ele trouxe para a gente, né, uma tragédia imensurável, porque nós fomos... Ele não só levou os bens materiais, mas ele levou a coisa mais importante, os amigos, as lembranças, as nossas referências, as referências de uma infância feliz, de um povo hospitaleiro, de amigos que, para sempre, eles permanecem em nossos corações, mas não existe mais fisicamente. E naquela madrugada de 69, exatamente entre 1h30 para 2 horas da manhã, nós fomos surpreendidos e eu quero fazer um relato. Primeiro, agradecer a Deus, né, por estarmos vivos, uma família numerosa, uma noite
de uma festa de São José, que é a nossa festa do padroeiro. Ela começa exatamente no dia 10 e termina no dia 19, e a enchente foi no dia 14. Então essa avenida era cheia de parque de diversão, né? E muita festa de rua, tinha muita gente de fora também. E é uma festa assim que ela tem muita força cultural em nossa cidade. E nós dormimos tarde, logicamente, né? E na madrugada... Mas chovia antes? Chovia. Foi bastante chuva. Foi um dia assim, que aquele prenúncio de que alguma coisa ia acontecer. Porque o céu estava muito escuro, muito denso, as nuvens, relâmpagos, trovões. E foi uma coisa assim que nós dormimos, né? E fomos surpreendidos por essa enchente. Pra você ter ideia, quando o seu Farias chamou o papai, papai conseguiu tirar os 10 filhos, entrando nos quartos e colocando no quarto principal, que era o quarto do papai e da mamãe. E nós, quando vimos, a água já estava invadindo a nossa casa. Saímos em direção àquela casa 58, do nosso compadre e amigo Belo. Quando chegamos lá, exatamente, quando nós passamos aqui na rua, nós já passamos com a água no joelho. Os brinquedos da festa já estavam sendo arrastados pela água. Ainda tinha energia. E quando nós chegamos na casa do Belo, a casa nossa, o muro foi invadido pela água, quebrou. Essa imagem eu tenho vivo, eu estava exatamente naquela janela, quando eu vi a água, uma onda de água engolindo, pode-se dizer. Você viu? Nós vimos essa cena. Isso ficou, né? Isso ficou marcado. Aí a água invadiu a casa 58 do nosso compadre e tivemos que sair por trás dela, que tinha acesso a outra... Saiu por trás, então, da casa Exatamente, lá para a praça. Abrigar, né? Exatamente. Então nós conseguimos chegar lá na outra praça. Quando nós chegamos na praça, ainda ouvimos o Manuel Alemão anunciando. O padre Braz começou a bater o sino para alertar a cidade, mas foi assim, um momento muito rápido e que poucas pessoas tiveram o privilégio, né, de ser salvo, por conta justamente disso. O Manuel Alemão ainda anunciou umas 3 vezes. Aí naquele momento faltaram todas as energias, a energia. E uma cena assim que a gente tem assim muito forte é que ao faltar energia, aí aumentou o desespero, os gritos eram muito grandes, porque as pessoas ficaram desnorteadas, desorientadas, gritando pelo pai, pela mãe. Muitas pessoas sem roupa, porque saíram do jeito que estavam dentro de casa. Aí nós chegamos justamente na outra praça, Clarice Valença, rumo ao cemitério, quando fomos acolhidos por outra alma boa, o seu Benedito da padaria. A casa dele, ele acolheu 50 pessoas e nós ficamos em um quarto com 13 pessoas, papai, mamãe, os 10 filhos e uma prima nossa. Então, é uma coisa assim também de gratidão que nós temos pelo seu Benedito da padaria, que nos acolheu nesse momento de tanta tragédia. Agora, uma coisa assim muito marcante, sabe, Wellington, é o seguinte, é que a cheia da laje é uma coisa assim, tão impactante, que 50 anos está fazendo agora no dia 14 de março e ela se mantém muito viva nos nossos corações, né? E é um misto de tristeza, é um misto de saudade daqueles que foram, né? E de tudo que nós vivemos de bom, de feliz na nossa cidade. Olha, se diz, né, que a enchente de 69 foi a maior catástrofe que o Brasil já viveu em perdas humanas, Há relatos entre 1.000 a 1.200 pessoas e alguém já falou até 1.800. Nós não temos ainda esse dado oficial, né? Mas é uma perda que está nessa faixa de 1.200 pessoas. Oficialmente, se eu não estou, a memória não me falha, oficialmente foram que a Secretaria Extraordinária, né, que digamos hoje seria o equivalente à Defesa Civil, eles registraram 1.256 mortos registrados. Mas acredito eu que não foi só isso, porque só foi o registrado. Foi os dados oficial. O oficioso foi muito mais de 2.000.
Eu acredito que seja, dobrando, vamos colocar mais 1.000 pessoas. Eu digo sem medo de errar, 1.000 pessoas, sem medo de errar. 2.500 pessoas, está de bom tamanho. Porque chegou a um ponto, Elton, que com 4, 5 dias, assim, o pessoal ainda estava, as máquinas ainda estavam cavando, aí quando cavava aqui, levantava e tinha, às vezes vinha 2, 3 corpos. Tudo bem. Então já em estado de putrefação, como é que se diz, o mau cheiro, e o mau cheiro tomou conta da cidade toda. Só que, quando chegaram 10 dias, 15 dias depois, eles não faziam mais isso. Então, quando chegava aqui, levantava que tinha alguma coisa, pegava, enterrava, deixava por ali mesmo. Não tinha mais condições, entendeu? Então, eu acredito que o número que foram 1.256, tudo bem, o oficial, mas teve muito mais. Muito mais. Se você colocar o número oficial, aí vê assim, de 69 para cá, antes não, porque antes também já não tem, mas de 69 para cá, qual foi a tragédia que teve no Brasil que morreu, vamos dizer, pelo oficial, de 1.256 pessoas? Eu não lembro se tem. Não lembro, realmente não lembro. Se você que é um jornalista pesquisar, pode até ser, mas eu não lembro não, de maneira alguma. Então, acredito que essa foi a maior que teve no país. Eu saí as carreiras, me livrei. Você morava onde? Eu morava aqui, Ave Maria, eu morava lá num beco que tinha ali, era um beco, mas as máquinas já desmancharam tudo, né? Era um beco que eu morava lá. Agora, minha casa mesmo era aqui na passagem. A Cheia levou ela fechadinha. Se eu estivesse dentro, na hora que a Cheia chegou, eu tinha ido embora. Não tinha me levado, não. Era pertinho do rio, bem pertinho. O rio, quando enchia, a água batava dentro do quintal. É bastante clichê. Rapaz, eu comecei a escrever poesia em 1964, dia 9 de maio de 64. O primeiro verso do livro da Cheia de 69 é assim: ó Santo Deus Criador, dai-me força e coragem para contar os horrores, eu conto sem fabulagem. Todo caso que se deu lá em São José da Laje. São seis estrofes. Tem um verso de 6 estrofes. E ele, ao todo, são 147 versos. É longo, é uma história bonita. Infelizmente eu não tenho mais ele que me carregar até o derradeiro. Parece que eu tenho ele num livro, a cópia em rascunho. Rapaz, todas elas foram impressionantes, mas o que mais me impressionou foi a minha saída da casa que eu morava. Por quê? A gente saiu com água na cintura, num beco, descendo para dentro do rio. Dava o quê? Dava 2 metros? E a água está aqui, ó, na cintura. Essa camarada aí saiu agarrada na minha cinta, eu não sei como não desceu. Se ela desce, tinha me levado. Se foi água, não foi brincadeira, não. Eu saí só porque Papai do Céu marcou o dia e disse que não era naquele dia, não. Era outro dia, mas aquele não dava para mim, não. Eu não era para descer naquela, não. Sofri, viu? Sofri. E não perdi nada. Dentro do rio, não perdi nada. Não perdeu? Não. Uma cadeira que saiu de dentro de casa, ficou no quintal enganchada num pé de coco. Uma cadeira. E os defuntos? Agora, defunto, tem um bocado. Minha pessoa contou na delegacia de polícia, ali onde hoje é a Secretaria de Educação. Ele aí sabe mais do que eu que trabalha lá dentro com o povo. Eu contei 1.494 defuntos. Eu contei a chegada, eu fiquei na delegacia de polícia. Na época eu estava trabalhando na prefeitura. Eu era chefe de garagem da prefeitura. Chefe de garagem. Na época. E aí o prefeito me liberou. Que vá fazer o que você quiser. Aí me mandaram para o cinema que tinha aqui no lado de Simão, deu uma padaria. E ali eu fiquei só aguardando o momento que me chamavam. Quando me chamaram, foi para a porta da delegacia de polícia, que era aí onde é a Secretaria de Educação hoje. Aí eu cheguei ali, o prefeito era o prefeito Oscar Alves de Andrade, e disse, fica aí, basta sair daí quando eu mandar. Tá certo.
Aí eu fiquei lá, eu presenciei tudo que foi defunto, que foi para a delegacia de polícia. Contei e ainda passaram com defunto podre aqui, em cima do trole da rede ferroviária, né? 10 defuntos em cima de um trole, né? Rapaz, eu fiquei acordado até meia-noite e 15. O pessoal descendo da festa de São José, e falando comigo, eu digo, rapaz, e a festa? Ele tá uma maravilha, rapaz, é gente que faz gosto. Inclusive desceu 5 pessoas, 3 morreram, moravam aqui embaixo, no começo da rua. 3 morreram dessa família de Januário, né? Lá embaixo, no final da passagem de Maceió. E inclusive um cabo da polícia. Passaram boa noite, meia-noite e 15 da noite. Passaram, eu estava sentado na calçada. E o rio está com o volume d'água um pouquinho mais alto do que o normal. E quando foi 2h pouco da manhã, umas 2h20, a dona menina aí, puxando o meu calcanhar. Nego, pelo amor de Deus, acorda aqui, vamos morrer. E o quê? Aí pegou pelo pé. Aí disse, levanta que é água dentro de casa. Aí quando disse que é água dentro de casa, que eu meti os pés, a água já estava no joelho, olha. Aí a mulher disse, vamos embora de qualquer jeito. Eu peguei 2 ombreiras de roupa, botei enganchado aqui no pescoço. Aí sai com a mulher com água na cintura. Poder ela porque ela passou o beco que tinha, que a gente precisa de barco que tinha aí. E ele saiu, ela saiu com as crianças sem ter água na rua, no beco que a gente ia passar, sabe? Estava seco. Quando eu voltei da casa dela, que era vizinha assim, aí eu chamei ele. Eu disse, levanta, nego, levanta que o mundo está se acabando. Já depois que foi chamar os outros, ele livrou todo mundo, quando foi me chamar, a água já estava dentro de casa. Porque ela passou o beco sem água, e nós passamos com água na cintura. E ela com 10 crianças. É um vagabundo, sem vergonha aí. Como é que ia ser, né? Ela não conseguia passar. Eu quase venci, aí lá vinha um homem descendo, pedindo socorro. Ainda pegou, quando eu cheguei na igreja Batista, no posto que tem na calçada, só se salvemos ali. Aí passou um homem pedindo socorro, passou a mão assim na minha mão ainda. Quase que ele me levava, quase que ele me levava. Um homem que, cara, uma hora estava com as pernas para cima, outra hora era a cabeça. Era triste. Eu quero morrer. Esse morreu por certo. certo. O Aldemar, meu cunhado, que veio da Paraíba visitar a sua mãe naquela noite homicida. Se não fossem os banheiros, ele tinha perdido a vida. Ó Santo Deus Criador, dá-me força e coragem para contar os horrores, eu conto sem fabulagem. Todo caso que se deu lá em São José da Laje. No dia 3 da tardinha começou a chuviscar no vale do Rio Canhoto, isso eu posso provar. Porém ninguém sabia que a laje nesse dia podia se acabar. No dia 14 de março do ano 69, deixou uma cena dramática que a todo mundo comove. E lá por cima da ponte, deixou até automóvel. Agora aí eu parei que eu não recolhei mais nada.